Oi, pessoal, eu sou a Amanda. E eu sou a Alicia. Nós somos do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da Universidade Federal de Pernambuco e fazemos parte de um projeto de extensão chamado Biologia nos Bairros. Hoje, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre as vacinas com vocês. Pois é, vamos aproveitar esse momento de intenso debate sobre o tema e nesse primeiro encontro nós gostaríamos de trazer algumas informações importantes sobre o que são as tão famosas vacinas e como elas surgiram. Então vai lá, Alice, explica pra gente o que são as vacinas. Elas são substâncias biológicas introduzidas em nosso corpo a fim de nos proteger de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. É exatamente isso. Elas funcionam como um treino para o nosso corpo para que quando ocorra o ataque do patógeno de verdade, nosso organismo já saiba como se defender. Pois é, e para isso, as vacinas são compostas por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam as doenças, por toxinas e componentes desses micro-organismos ou pelo próprio agente agressor. Nesse último caso, há versões atenuadas, nas quais o vírus ou a bactéria estão enfraquecidos, ou inativas, nas quais o vírus ou a bactéria estão mortos. E é importante lembrar que mesmo que o próprio patógeno esteja sendo injetado na pessoa, as vacinas foram desenvolvidas para que não haja risco de infecção e desenvolvimento da doença após a aplicação. Há casos raros em que os vírus atenuados provocam a enfermidade. Exatamente, Amanda. Ao ser introduzida no corpo, a vacina estimula o sistema imunológico humano a produzir os anticorpos necessários para evitar o desenvolvimento da doença, caso a pessoa venha ter contato com os vírus ou bactérias que são seus causadores. E podem ficar tranquilos, porque é normal que em alguns casos as vacinas causem reações como febre, dor em torno do local da aplicação e dores musculares. Pois é. Mas, agora que vocês já sabem o que são as vacinas, vamos conversar um pouco sobre como elas surgiram. Vai lá, Amanda, conta pra gente. Então, Alicia, os primeiros vestígios do uso de vacinas com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas estão relacionadas ao combate à varíola no século X na China. Nossa, então tudo começou lá no século X? Me falaram que o método usado era um pouco bizarro, é verdade? Olha, eu não diria bizarro, mas condizia com as tecnologias e informações existentes na época. Na verdade, o que acontecia era que os chineses trituravam as cascas de feridas provocadas pela doença e sopravam o pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. Muito interessante, né? Provavelmente eles não conheciam nenhum conceito de imunologia, mas mesmo assim estavam ali tentando solucionar o problema. Realmente, Alicia. Porém, foi só em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico inglês Edward Jenner. E como isso aconteceu? Então, ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, porque eles já haviam tido a varíola bovina de menor impacto no corpo humano. Ele, então, introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos. Primeiro o vírus da varíola bovina, para que a criança adquirisse imunidade, e depois o da varíola humana. Fazendo isso, ele percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. E é claro que há certos questionamentos sobre o fato dele ter injetado o vírus em uma criança de 8 anos sem saber ao certo o que iria acontecer. Mas na época não existia todos os protocolos e exigências éticas que existem hoje. Exatamente, Alicia. E a título de curiosidade, a palavra vacina deriva justamente de variole vaccine, nome científico dado à varíola bovina. Pois é. E em 1881, o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, que eram voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo, e sugeriu o termo para batizar a sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. E a partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate às doenças no mundo. Na verdade, Amanda, a gente pode dizer que todas as grandes epidemias e pandemias só foram possíveis de serem combatidas com o uso de vacinas. Sim, e é essa a nossa luz no fim do túnel nesse momento. Infelizmente, muitas pessoas estão com medo de tomar as vacinas que estão sendo produzidas contra o coronavírus, mas com certeza a informação é o caminho para combater essas inseguranças. Pois é fundamental que as pessoas se vacinem. Mas, além disso, é importante ter em mente que a efetivação da vacina a nível populacional só vai existir quando alcançarmos a tão conhecida imunidade de rebanho. Mas acho que nem todo mundo sabe o que isso significa exatamente. Conta pra gente, Amanda.
A imunidade de rebanho nada mais é do que uma situação onde a cadeia de infecção é bloqueada, ou seja, a doença ela para de se propagar porque uma porcentagem de indivíduos adquire imunidade a essa infecção e, assim, protege os que ainda não foram vacinados. Isso mesmo. Quando cerca de 70% da população é vacinada e por isso tem menos chances de se infectar e transmitir o vírus, tem-se então a imunidade de rebanho. Isso é muito interessante, não é? Demais. Mas vocês sabem o motivo pelo qual essas vacinas foram desenvolvidas tão rapidamente? Acho que a Amanda pode falar um pouquinho pra gente. Então, foi porque centenas de laboratórios pelo mundo estavam trabalhando em conjunto apenas para esse propósito. Logo, houve um intercâmbio muito acentuado de informações, sem falar em toda a tecnologia que os cientistas possuem hoje em dia. Então é isso, pessoal. Vamos confiar na ciência e agradecer aos cientistas, aos médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais que estiveram desde o início empenhados em combater a pandemia da Covid-19. Por hoje nós ficamos por aqui, mas logo voltaremos com outro episódio. Tchau, tchau!